Concordo, eu daria uns 3,5 aí pro garoto. A regra não permite. Então 3 ainda, mas com uma reavaliação no meio do ano. Aí, é um jogador que foi muito bem no Atlético Nacional, mas acontece bastante. Ontem eu estava na coletiva até citei na hora de perguntar para ele, o Douglas, que saiu do Vasco muito bem também, e está no banco do Girona também, né? Não está jogando também. Ou o Girona tem um timaço, ou esses garotos, infelizmente, não conseguiram se adaptar ainda, né? Mas tem um potencial enorme. Eu lembro dele, ele sai até nas semifinais, se não me engano. Ele já não joga as finais, porque ele é vendido pro City por mais ou menos 10 milhões de euros, eu não lembro. Acho que foi esse valor mesmo. Por aí. E é um jogador ali com alternativa ao Everton, que é um titular do Flamengo há alguns anos já, uns 2 ou 3 anos já, titular no Flamengo, mas que talvez até por ser tão absoluto, agora vai ter um cara que vai concorrer seriamente com ele ali. Tem o Everton Ribeiro do outro lado. E para mim também é uma sinalização, embora o Flamengo não admita isso, de que o Vinícius Júnior não vai passar do meio do ano para ir para o Real Madrid. Ele mesmo, o garoto diz que vai ficar e tudo mais, mas tem uma questão ali do negócio que o Flamengo só recebe o fim do pagamento do Real Madrid quando o Vinícius Júnior partir para a Europa e virar jogador do Real Madrid oficialmente. O Flamengo talvez fique com ele, mas pelo que eu sinto ali dos bastidores, conversando aqui e dali, ele deve partir no meio do ano e o Marlos Moreno vai ficar o ano inteiro aí, também joga dos dois lados, mais pelo lado esquerdo, mais pelo lado do Everton. O Everton sem sobrenome, quer dizer, ele tem sobrenome, mas não o Ribeiro. É uma alternativa interessante de um cara que surgiu muito bem, né? Pode recuperar o futebol aqui no Brasil, num jogo que ele está mais acostumado. E que é o lado do Vinícius Júnior também. Pois é. Belete, a gente sabe, mas você viveu isso dentro de campo, né? Você pode falar até melhor sobre essa experiência, sobre a diferença, as dificuldades, às vezes, que certos jogadores enfrentam quando saem, por exemplo, do futebol da Colômbia, o caso do Marlos Moreno, e vai para um futebol europeu, né? Então, é óbvio que a gente não pode duvidar que ele vai chegar aqui e vai voltar a apresentar aquele futebol, né? Um outro exemplo que a gente pode citar é o Gabigol, que fazia muitos gols, jogava um grande futebol no Santos e não conseguiu jogar na Inter de Milão, não conseguiu jogar no Benfica e está aí provavelmente voltando para o próprio Santos ou para algum outro time. Então, eu queria que você falasse um pouco disso, às vezes, a dificuldade que alguns jogadores enfrentam para se adaptar, para conseguir jogar no futebol europeu, ainda mais jovens, como o Gabigol e como o Marlos Moreno, que espera dele no Flamengo. É fato que, vamos lá, tem que olhar os dois lados aí. Quando um clube europeu contrata um jogador brasileiro ou sul-americano, é em função do rendimento que ele tem aqui, né? Que é que ele tem esse mesmo rendimento ou, melhor ainda, no clube europeu. Só que, ao mesmo tempo, esse clube europeu ou técnico em si gostaria que esse jogador se adaptasse rapidamente à maneira do clube jogar. E, às vezes, faz com que o jogador caia um pouco de rendimento ou deixe de aproveitar as suas principais qualidades que ele utilizava no futebol brasileiro sul-americano para aproveitar lá. Vamos dar um exemplo. Por questões táticas, o cara tem que marcar muito mais, tem que... Enquanto você estava perguntando, estava lembrando da minha chegada ao Vila Real. Comecei a ser lateral no São Paulo em 2000. Uma das coisas que me levou até a seleção brasileira só 6 meses depois de ter me tornado lateral direito foi a ofensividade. A capacidade de ir toda hora no fundo sem deixar, tendo capacidade para voltar rápido e preencher o espaço na defesa. Quando eu chego no Vila Real, o treinador fala, opa, não passa do meio de campo. Belete não passa do meio de campo. Não tem necessidade de toda hora. Qual foi o meu primeiro pensamento? Ao invés de brigar com o técnico, tentar também me adaptar ao desejo que o clube tinha, da maneira de jogar, 2 linhas de 4, com 2 centroavantes. Então, o que exige do jogador chegar lá? Também essa rápida adaptação, mas também a paciência do clube de entender que, já que o treinador quer que ele não faça exatamente as mesmas coisas que ele fazia no Brasil, fazer no clube europeu, achar o equilíbrio, achar o meio termo. Só que aí vem o lado emocional do atleta. Eu ia falar paciência do clube, mas paciência do jogador, que você teve. Você podia ter se revoltado. Pô, esse cara quer acabar comigo. Você realmente quer isso? Você realmente quer vir para cá e jogar seu futebol? Você quer se adaptar ao clube? Você quer... Vai do pensamento de cada um, isso é muito individual. Eu me adaptei, mas ainda assim o técnico resolveu me colocar na segunda linha de 4, como falso ponta direita ali,
para aproveitar mais o jeito No brasileiro. início você fez do jeito que ele, Fiz. que ele queria, ficando mais na marcação, e aí depois ele liberou e falou, Ele agora liberou. Então vamos o caso desses dois, né, que você falou, tanto agora chegando no Flamengo como o Gabigol. Levam para lá querendo aproveitar o quê? A individualidade, a qualidade técnica, 1 contra 1, a velocidade, enfim, essas coisas que eles faziam aqui. Mas chega lá, o técnico fala assim, calma, segura um pouco, preocupa também com o setor defensivo. E essa adaptação ou leva tempo, e o jogador tem que entrar nessa linha, ou acaba acontecendo isso, né? Eles não conseguem render lá o que eles rendiam por aqui. O que não quer dizer que o cara não vai voltar a jogar bem. O torcedor do Flamengo, por exemplo, não pode ficar otimista com a chegada do Marlos Moreno. O que o Edson falou, pela idade, até do Gabigol, os caras são novos ainda. Dá tempo de voltar, resgatar essa autoconfiança, entender como é que é o futebol lá e é futebol aqui, e ter outra oportunidade no futuro lá. Mas eu acho ideal essa volta, porque qualidades eles têm. Como atleta, em termos competitivos, esses caras são bons. Basta ter essa autoconfiança novamente para começar a render melhor de novo. Rafael Zarco, você que vive mais, né, tá lá no dia a dia do Flamengo, o Brunão estava falando dos 3 jogadores, o Pablo, o Wallace e o Wagner Love, né? E aí acho que a gente pensa em possibilidade e em necessidade. Vamos falar em possibilidade primeiro. Pelo que o Bruno falou, pelo que você acompanha, o mais provável de chegar é mesmo o Wallace. É o Wallace e... Está mais perto. Hoje também, além do que eu coloquei até na matéria, tem uma outra questão que envolve esses trâmites lá da negociação, é que o Hamburgo quer liberar no momento que também conseguiu um jogador para o setor dele, ele é volante, né? E esse é um outro entrave, eu até perguntei com quem eu conversei hoje, mas isso pode demorar quanto? Porque não é tão simples assim, né? Vai contratar um jogador, pode demorar 1 semana, 2 semanas, pode demorar 1 mês. Né? A temporada lá tá rolando e tudo, e o Love eu já acho um caso mais particular. O jogador saiu daqui deixando claro que quer voltar, manifestou essa vontade lá para os dirigentes, só que ao mesmo tempo tem o lado deles lá da Turquia, que o clube não está muito bem na tabela lá. O Love estava fazendo muitos gols lá no time dele lá, que eu não sei falar o nome direito, Aliyanaspor, se eu não me engano. É difícil. E quando o Love estava na Rússia também, várias vezes ele quis voltar e os russos não deixavam, né? Aí ele conseguiu, veio jogar no Flamengo, veio no Corinthians, mas... O caso da Turquia ele é indispensável para manter o time na Série A, né? Tem esse fator. O principal jogador no momento daquele time que tá lutando para não cair. E tem o Pablo, que é a questão de negociação ali, pediram um X, o Flamengo está ali embaixo querendo se aproximar, mas ainda tem outro caso que o Flamengo parcelou muitas compras recentes, com exceção do Everton Ribeiro, que até os dirigentes... Na época tinham vendido o Vinícius Júnior, a primeira parcela do Vinícius Júnior, parcela gorda. O dirigente, o vice de finanças, até falou brincando que pagou no débito, Vinícius Júnior. Mas agora não, é parcelado e tem que aceitar, né? Tem que fazer os caras entenderem, o Bordeaux entender que vai receber uma parcela agora, outra no ano que vem, talvez mais uma, outra em 2020, por exemplo. Por isso que está muito difícil, mas ainda tem uma certa expectativa de fechar esse negócio, mas para mim é a situação mais complicada desses 3 jogadores que a gente está falando do Flamengo para contratar. Né? Agora sobre necessidade, né? Sobre as carências que tem o Flamengo, eu diria que talvez a maior necessidade seria a posição de centroavante, não sei se vocês concordam. Eu acho que sim. Até pelo problema do Guerreiro. O Wagner Love já é um jogador pronto, né? Diferente dos dois que são grandes revelações, né? O Viseu e o Lincoln, que é um garoto, né? Acho que fez 17 anos agora. Dezembro. Completou 17 anos em dezembro, Lincoln. O Viseu teve bons momentos, outros não tanto, quando ele ficou na reserva do Damião, que na reserva da reserva, né? Porque o Damião veio, depois saiu. E o Lincoln fez 5 jogos de um profissional ainda, né? O Love viria até com uma possibilidade de jogar ao lado do Guerreiro. Né? Acho até que se completam. O Love é de sair mais da área, o Guerreiro também gosta de sair da área, mas dá para combinar ali entre os dois uma possibilidade de jogarem juntos. E o Guerreiro esse ano tem amistosos com a seleção, isso levando em conta, por exemplo, que ele seja absolvido, no fim das contas, agora lá no tribunal lá da Suíça. Mas mesmo assim tem uma série de compromissos pela seleção e vai ficar um tempinho sem poder jogar. Né? Tanto que já era o planejamento interno do Flamengo, pedido do Rueda, independentemente da situação do Guerreiro, antes da suspensão do Guerreiro, ele já queria um centroavante à altura do Guerreiro, exatamente por causa dos compromissos do peruano com a sua seleção. Porque para as outras...
o que eu ia dizer, para as outras posições de zagueiro, que é a do Pablo, e ali no meio de volante para o Wallace, o Flamengo tem mais opções, né? É óbvio que seriam boas contratações, mas tem mais opções. Né? Mas eu acho que o Wallace se encaixaria muito bem também, porque o Willian Arão, por exemplo, que chegou a ter um bom momento, foi convocado pelo Tite para o jogo da amizade em janeiro contra a Colômbia, no estádio Newton Santos. O Arão caiu de produtividade no segundo semestre, chegou a ser contestado também pela torcida. O Cuéllar também tem a questão da seleção colombiana na Copa do Mundo, então também vai desfalcar o Flamengo. Eu acho que aquela posição ali também para o Flamengo, ela merece uma atenção. O Wallace acho que jogaria na posição que o Cuéllar está jogando hoje, né? Que é o primeiro volante mais centralizado. Eu acho o Wallace superior ao Cuéllar, embora eu ache o Cuéllar ótimo titular jogador. da seleção colombiana? Não, né? O titular mas está sempre nas convocações. Isso, tem expectativa de ir para a Copa do Mundo, vai brigar por convocação e se isso acontecer, repete o caso do Guerreiro, vai desfalcar o Flamengo em muitos momentos. Né? E a opção para a zaga era outro pedido do Rueda, era uma questão de rejuvenescer o setor defensivo. Ele tem o Rodolfo de 32, se não me engano, o Juan de 38, não estou lembrado se ele fez 39, e o Hever de 33, se eu não estou enganado também. E ainda tem um garoto, Léo Duarte, que é bom jogador, mas teve poucas chances no ano passado. E o Rafael Vaz, que dificilmente fica no Flamengo, que o Flamengo vai emprestar ou negociar. Então a ideia era, em meio a um revezamento natural do ano, que ano passado o Flamengo fez 84 jogos. Esse ano, chegando longe em todas as competições, acho que chega mais ou menos aí nos 70 e pouco. Lembrando que o Juan, que é titular, dificilmente joga duas partidas consecutivas sequer. Pois é. Já aconteceu, mas no sacrifício. Fora isso, joga uma, fica outra de fora. O Pablo era uma opção mais jovem ali para fazer a zaga, hora com o Hever, hora com o Juan, hora com o Rodolfo. Era uma opção, além de uma possibilidade de revenda no futuro, porque ele ainda é jovem, né? Tem 26 anos. Voltando do Bordeaux agora, né, se tudo der certo, né, era ainda uma possibilidade de um investimento com um possível retorno financeiro no futuro. Quantos jogos do Flamengo no ano? Ano passado? 84 jogos. Nossa. E eu não cheguei a ouvir que teve muitas lesões, né? Teve um pouquinho mais, até um levantamento lá que o Globoesporte.com fez, o Roberto Malezão fez, comparou, pegou todos os times da Série A em 2016 e 2017. O Flamengo, em 2016, foi o time com menos lesões musculares e em 2017 ficou se eu não estou enganado, em 8º, 10º, algo assim, consequência direta da quantidade de jogos. Né? Foi bem maior o número de jogos. Né? Mas eu já vejo conseguiu rodar bastante, né? O elenco tem um elenco grande, né? Vamos lá, é fato, as imagens mostram mais uma vez ali como o Flamengo está investindo no produto jogador de futebol. Eu estava vendo ali a ciência dos movimentos dos atletas que em outros anos, em pré-temporadas, você só via cara correndo em volta do campo. Não muito tempo atrás, hein? Acho que o Flamengo evoluiu absurdamente nesse sentido também. É um clube, claro, que tem uma gestão melhor. É um clube que está fazendo o possível e até o impossível para colocar as contas em dia, mas conseguindo ainda assim investir em profissionais, investir em tecnologia, investir em preparação. Eu estou com a palavra ciência, a ciência do movimento, que é uma coisa que eu tenho estudado muito nos últimos meses. Então, vendo essas imagens, a gente vê um clube que está entrando no ano, querendo conquistar tudo. A gente sabe que não é fácil, o nível competitivo é cada vez maior e dificilmente vai conquistar tudo, mas um time que em 2017 chegou a mais finais que em 2016, já aconteceu uma evolução. Isso leva o time a realizar mais jogos, a ter que contratar um pouquinho mais, investir um pouco mais em atletas, mas também em recuperação, em treinamentos, em tecnologia para musculação. Fundamental isso hoje em dia, né? Então, mas isso até pouco tempo atrás, a gente não tinha tanta informação ou tanto alcance a saber como o clube trabalhava dessa maneira. Não, o Flamengo até bem pouco tempo estava atrasado, como de resto os outros times cariocas também, em relação aos 3 principais centros que dividem com o Rio de Janeiro, né, a supremacia do futebol brasileiro, Rio Grande do Sul, Minas e São Paulo. Os times do Rio não tinham centro de treinamento. O Ninho do Urubu tem pouquíssimo tempo. Janeiro de 2016, ou fevereiro, não estou lembrado. 2 anos ainda. Oficial, digamos assim. Né? E de lá para cá, o Ninho do Urubu vem passando ainda por obras de ampliação, investimento em infraestrutura. É algo ainda muito recente, esse investimento no centro de treinamento ali no Ninho do Urubu. O clube disputar 3 finais. Exatamente. Por mais que não tenha conquistado títulos, não dá para deixar de lado isso.
que a construção do CT, o investimento ali, em tudo que foi feito dentro do CT e seus profissionais fizeram com que o Flamengo chegasse em 3 finais no ano passado e, claro, esse ano brigando por todos os títulos novamente. 84 jogos em 2017 e faz o primeiro hoje, olha aí, ó, Volta Redonda, não teve nenhum jogo do Flamengo antes, né? Não. Não teve, não foi para o torneio da Flórida. Então, primeiro de 2018, Volta Redonda e Flamengo, 21h45, Estádio da Cidadania. O Flamengo que vai começar esse Campeonato Carioca, Taça Guanabara, com muitos garotos, muitos jovens, né? Até porque os titulares, os principais, se apresentaram depois, por causa da final da Copa Sul-Americana. A gente tem um campinho aí, Não temos, tivemos um pequeno problema, daqui a pouco a gente mostra esse campinho do Flamengo, que obviamente ainda está preparando os seus titulares, começando... Bem jovem, né? É um time de... A gente até... Solcou o time da Copinha, né? Até. Primeiro vieram 6 da Copinha e agora vieram mais 5. Jogaram ontem, vão ficar no banco hoje, porque são 11 ou 12, eu não tô lembrando certo, no banco no Campeonato Carioca e voltam para a Copinha depois para jogar as quartas de final, se não me engano. Contra o Avaí, não é isso? Contra o Avaí, que ganhou do Corinthians ontem. Eliminou o Corinthians, Flamengo e Avaí nas quartas de final. Barueri, salve. Talvez o jogador mais conhecido da torcida do Flamengo no jogo de hoje esteja no Volta Redonda, né? O Vinícius Pacheco, foi uma revelação do Flamengo, passou pelo Grêmio também, né? Se eu não estou enganado, e acabou não vingando, agora está aí orbitando por clubes menores, mas é um rosto conhecido da torcida do Flamengo. Vai enfrentar esse time de molecada do Flamengo mesmo. Ele deu uma entrevista hoje até para Amanda Kelson, que trabalha com a gente, lembrando de um lance que ficou marcado no torcedor do Flamengo, que em 2010, nas quartas de final da Libertadores, era até o Império do Amor, o ataque, né? Era o Adriano e o Wagner Love. O último lance do jogo, o Vinícius Pacheco vai para a ponta, tenta cortar o cara trava a bola dele, ele se joga... Aí disse que foi tocado, aí ele falou, não, peço desculpa, realmente, depois de tantos anos eu admito que eu não fui tocado, eu me joguei mesmo. Curioso. Isso foi recente? Ele falou isso. Ele deu essa entrevista ontem. Ontem? Publicamos hoje, até. Sensacional. Depois de muitos anos. Depois de quanto tempo? Depois de 8 anos, né? Quase. Ainda até